câncer de próstata é o principal tipo de câncer que acomete os homens, é o mais frequente nessa população e ocorre na glândula prostática, que é um órgão que fica entre a bexiga e o reto, cuja função, sobretudo, é produzir a composição do esperma. O câncer de próstata acontece quando algumas células da próstata começam a se reproduzir de uma forma muito acelerada e acabam acometendo, né, órgãos próximos ali da próstata, às vezes, se não diagnosticado precocemente, com a possibilidade de ocasionar metástases em outros órgãos. A importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata é que quando é feito, né, o diagnóstico numa fase muito inicial, a doença costuma estar localizada na própria próstata. E com isso, o tratamento, que pode ser ou a cirurgia da próstata, que a gente chama de prostatectomia, ou a radioterapia, quando a doença está localizada, o paciente tem uma chance muito maior de cura. Os homens costumam ter uma resistência muito maior a procurar serviços de saúde. Para se ter uma ideia, a própria campanha do Novembro Azul começou em 2003 na Austrália, quando se percebeu que a população masculina não procurava os serviços médicos. Então, inicialmente, o Novembro Azul foi lançado com o intuito de estimular os homens a buscarem o serviço de saúde, não só para diagnosticar o câncer de próstata, mas para prevenir, por exemplo, doenças cardiovasculares. Com o tempo, por o câncer de próstata ser de fato o principal câncer na população masculina, o maior foco do Novembro Azul passou a ser na prevenção e no diagnóstico do câncer de próstata. Realmente existe um tabu dos homens em buscarem ajuda, muito relacionado à forma do diagnóstico de câncer de próstata, em que se faz parte do exame físico realizar o toque retal. Então, muitos homens ainda têm resistência a procurar o médico para fazer o exame físico que constitui no toque retal. Então, por isso a importância de campanhas de desmistificar, né, a procura do urologista quando é necessário. Então, o que a gente percebe é que com o passar dos anos, mais pessoas têm buscado a ajuda do urologista e o tabu de fazer ou não toque retal tem caído. Mas é uma campanha que deve persistir para conscientizar toda a população da importância do exame. O câncer de próstata, ele de fato acontece mais em pessoas mais idosas. Cerca de 40% dos casos ocorrem na faixa etária entre 50 e 60 anos e a média dos casos ocorre por volta dos 65 anos. A partir dos 40 anos existe um risco, mas à medida que envelhecemos, esse risco aumenta. Então, o que é recomendado? Que pessoas a partir dos 50 anos passem a frequentar de forma rotineira o consultório médico, sobretudo se tiverem algum tipo de sintomas relacionados ao câncer de próstata. E pessoas que já têm na família, por exemplo, o pai ou o irmão que tiveram câncer de próstata, devem iniciar essa busca por auxílio um pouco antes, por exemplo, 10 anos antes do diagnóstico daquele familiar. Então, por exemplo, se você tem um familiar que teve um diagnóstico de câncer de próstata aos 49 anos, esse início da procura por auxílio médico deve iniciar por volta dos 39 anos. Se você não tem nenhum fator de risco ou história familiar de câncer de próstata, você deve buscar o urologista a partir dos 50 anos. Após o diagnóstico do câncer de próstata, sim, existe muito a se fazer. Existem tratamentos que são capazes de curar o paciente com câncer de próstata quando o diagnóstico é feito numa forma inicial, tá? Num estádio que a gente chama inicial.
Então, quando a doença está localizada na próstata, o principal tratamento é a cirurgia, a prostatectomia, que é a retirada cirúrgica da próstata, ou, como opção, a radioterapia. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance desses tratamentos serem eficazes e o paciente conseguir ficar curado do câncer de próstata. Quais seriam as mensagens para todos os homens no Novembro Azul? As dicas de como proceder, os cuidados que se deve buscar. Com relação ao câncer de próstata, ficar atento a sintomas urinários. Por exemplo, quando a urina passa a ter um jato mais fraco, quando existe sangramento na urina, quando o paciente passa a urinar muito à noite. Esses sintomas não necessariamente estão relacionados ao câncer de próstata, pode ser uma patologia benigna muito comum também em idosos, ou homens acima de 50 anos, não necessariamente na faixa etária de idosos, pode ser hiperplasia prostática benigna. Daí a importância de procurar o urologista ou a atenção básica de saúde a partir dos 50 anos, né, para fazer o que a gente chama de uma prevenção do câncer de próstata. O grande ponto aqui é evitar, transpor a resistência dos homens a buscar a ajuda, a buscar serviços de saúde. Então, não esquecer de, a partir dos 50 anos, também buscar a ajuda do médico para fazer uma prevenção cardiovascular, muitas vezes negligenciada nessa população. E algo muito importante também, que muitas vezes os homens deixam de lado, a gente tem que ficar muito atento à nossa saúde mental. Tá? Então, aproveitar esse período de reflexão quanto à saúde do homem como um todo, e se houver alguns sinais sugestivos, por exemplo, de depressão, buscar um auxílio precoce e assim cuidar da saúde como um todo, não só da parte física como mental.